Oi, bom dia. Nós vamos iniciar mais uma vez o nosso culto ao Senhor Deus, quando passamos um bom tempo refletindo, descobrindo, desfrutando, a respeito do amor de Deus e entendendo o quanto nós temos muito pouco entendido a respeito disto, até a partir da experiência dos outros, a experiência do cristianismo em si na história da humanidade, através até das experiências dos nossos escritores bíblicos, Então, a gente tem refletido sobre o quanto nós perdemos por não conhecer bem a respeito desse amor, tá? E isso inspira até o nosso comportamento, a maneira como agimos em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas e em relação ao próprio Deus, Porque a gente não conhece muito bem, nossos limites têm impedido que a gente conheça bem, ou pelo menos razoavelmente bem, esse amor de Deus, é tão transparente, tão grande, tão imenso, mas a gente coloca de um tamanhozinho, parece que vem do coração de um ser humano, e a gente termina achando que Deus se comporta, limitado também, como nós temos nos comportado. Então, o salmista, aqui no Salmo 119, versículo 164, o salmista diz assim: 7 vezes no dia te louvo pelas tuas justas ordenanças. Esse negócio de 7, esses números que são colocados, tem um significado próprio, não é exatamente um numeral, mas tem um significado. O número 7 para o judeu sempre tem a ideia de algo muito divino, algo muito, da sabedoria divina, da perfeição. É tanto que o número 6 é o número mais imperfeito, porque ele está perto do 7, mas não é 7. Ou seja, a perfeição ou é a própria perfeição, ou então não é, dentro da concepção judaica, tá bom? Então, 7 vezes, Senhor, no dia, te louvo pelas tuas justas ordenanças. Na paráfrase terapêutica, a gente tem o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça e por seu Espírito ajudador, tem nos levado a louvá-lo de muitas maneiras, o tempo todo de todos os dias. Então, o louvor vai além do momento que eu paro para ficar, Senhor, Senhor, como tu és maravilhoso, aquela coisa que a gente já faz, O louvor vai muito além disso. É o tempo todo, o dia todo, Não só com o que falamos, o que significa muito pouco, mas o que vivemos, o que praticamos, o que somos,
né? Então este é o verdadeiro louvor e isso é o dia todo, o tempo todo, fazendo isso em relação a Deus. Então o seu Espírito ajudador tem nos levado a louvá-lo de muitas maneiras, o tempo todo, de todos os dias, pelas suas justas ordenanças, né? Pelas suas vontades, pelos seus propósitos para conosco em nossas vidas e em nossos relacionamentos cotidianos. Tá? Então, a gente está o tempo todo, né, quando a gente vive esse relacionamento com os outros, quando a gente vive e desfruta desse amor de Deus, nós estamos exaltando ao Senhor, estamos louvando a Deus, né, o tempo todo. Tá? Então, é isso que está contido, né, no ensino do salmista para nós no dia de hoje. Vamos aqui para lembrar algum aspecto que faz com que tenhamos a ideia de que o nosso culto é terapêutico, tá? Ele é saudável, ele trabalha para nos dar saúde dentro da verdade do texto bíblico. Então, afirmativas que mostram que entendemos muito pouquinho sobre o amor de Deus, tá bom? Então, são afirmativas que a gente deve considerar, não é? Para que a gente possa, então, até desfrutar melhor dele. Então, no Novo Testamento, os apóstolos passaram a ideia de um Jesus irado, zangado, né? Chateado. Não é somente a questão de ficar irado no sentido de ter aquele momento de ira, né? Mas é no aspecto de manter-se assim e deixar-se agir por isto. Tá? Então, quando ele entra ali no templo, né, e ele faz tudo aquilo, ele quebra isso, derruba aquilo, ele usa um azorrate, uma coisa dessa aí, é como se fosse uma chibata, como é que chama? Tem essa coisa que se usa para bater em animal, né? O que é colocado lá é que é um mais perverso do que o normal, um mais perverso, onde tem várias tiras e no final tem como que uma pedrinha ou alguma coisa de ferro, é algo mais doloroso, algo mais duro. Não é? Então eles procuram mostrar no texto bíblico, eles dão a entender a essa visão, né, de que Jesus entrou no templo e saiu quebrando tudo, derrubando tudo, jogando animal de um lado para outro. Então essa é a maneira que eles entendem, né, que foi o Espírito de Jesus, né, o Espírito, quer dizer, aquele Espírito humano para agir naquele momento. Tem muito de humano nisso, muito de humano. Né? Eu pergunto a Jesus. Jesus, né? É o mesmo Jesus que estava na cruz sendo cuspido, xingado, blasfemado, e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu fico perguntando a Jesus: Senhor, esse foi o teu Espírito? Foi assim mesmo que, né, aconteceu ali no templo? Ou foi um entusiasmo humano dos apóstolos na maneira como eles registraram aquele fato? Né? Eu pergunto a Jesus: Senhor, perdoastes e tiveste uma palavra de compreensão lá na cruz quando estava sendo crucificado e morto, mas ali no templo não tivesse essa mesma paciência, esse mesmo carinho com as pessoas? Eu fico perguntando. Né? Essa é uma questão que eu vou ter. Essa e outras, tem outras também no texto bíblico, né, que eu fico ali meio em dúvida. Né? Jesus dizer para Maria, né, Maria, o que é que eu tenho contigo? Eu estava fazendo a obra do meu Pai. Né? Então, essa foi a realidade ou isso é uma interpretação dos nossos amigos, né, dos nossos irmãos escritores bíblicos, né, dentro de uma visão muito humana para poder compreender as coisas de Jesus? Tá? São questões que eu vou perguntar a ele.
né? Porque o Jesus que eu conheço, eu acho que ele não teria aqueles espíritos tão duros, né? Quanto os apóstolos tentam mostrar no texto que foi escrito sobre ele. Tá bom? Mas muito bem. Então esses apóstolos têm a ideia de um Jesus irado, né? Purificando o templo, batendo e derrubando tudo. Né? Um pouquinho de consciência dá para entender que o papel daqueles cambistas e daqueles vendedores de animais era um papel importantíssimo ali dentro do templo, porque o dinheiro que era usado no templo não era o dinheiro romano, até por causa da prepotência judaica, né? E não era o dinheiro romano. Então eu tinha meu dinheiro romano, né? E eu levava para o templo para dar minha oferta, para dar o meu dízimo ou o que seja. Eu transformava aquele dinheiro com o cambista. Eu dava o dinheiro romano e ele me dava o dinheiro do templo. E então eu usava aquele dinheiro, né, aquela cédula do templo, para poder fazer as minhas dedicações. A mesma coisa animal. Então eu vinha de longe, eu vinha de 2, 3 dias de viagem. Eu não trazia o animal, eu trazia o dinheiro. Eu chegava ali no templo, eu comprava o animal, dependendo do tipo de oferenda, o tipo de oferta que eu ia dar. Então eu comprava o animal, que podia ser uma pomba ou podia ser um animal maior, e eu comprava esses animais e eu ia dedicar. Então era uma atuação muito importante. Ah, mas isso quer dizer que eles agiam corretamente, não tinham um espírito capitalista, né? O espírito de ganhar dinheiro. Tinha, claro que tinha. Mas, e aí? Né? Quer dizer que as outras ações dentro das igrejas não tem, ou naquela época pelo menos não tinha. Entendeu? Então, por que agiu contra esses dois grupos? Né? Ah, mas Jesus queria ensinar, batendo nas pessoas, quebrando tudo, dando prejuízo às pessoas. Eu tenho dificuldades de ver isso. Eu respeito quem ia ver aquilo literalmente, mas eu tenho dificuldade. Pelo Jesus que eu conheço, eu tenho dificuldades, né? Mas aí, tudo bem, se Jesus estava ali mesmo, né, querendo quebrar tudo bem, eu respeito. Mas essas são questões que eu vou chegar no céu para perguntar, porque o Jesus que eu conheço não faria aquilo. Não teria, né, nenhum ímpeto para fazer aquilo. Mas os apóstolos entenderam isso, tá? Então eu compreendo que se eles entendessem bem o amor de Deus para com aqueles cambistas, o amor de Deus para com aqueles vendedores de animais, aquelas pessoas que estavam ali, mesmo que fossem as pessoas mais culpadas do mundo, não é, pelo que estavam fazendo, mesmo que fosse isso, ainda assim o amor de Deus seria muito maior em relação a eles, né? Então, entendo que essa visão dos apóstolos, né, em relação àquelas pessoas não condizia com aquilo que o amor de Deus procura mostrar em relação às pessoas. Não veja só, importante. Ah, mas Jesus precisava fazer aquilo para que eles entendessem que estavam errados. Errados no sentido de fazerem comércio ali dentro, né? Olha, quem convence é o Espírito, não é a nossa força bruta, não é a nossa, né? Quem convence é o Espírito. Quem convence, converte e santifica. Não é papel, né, de outra pessoa a não ser isso. O próprio Jesus disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. O papel do Espírito é outro, mas o meu é de salvar. Né? O papel dele é o meu é o de salvar. Tá bom? Muito bem, vamos aqui para o dia de hoje. Vamos ver o que aqui tem. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo a imagem, tem a ver com o desenvolvimento do dilúvio, né? Que para mim,
A maneira como Moisés compreendeu o dilúvio também demonstra a distância de Moisés para compreender realmente o amor de Deus. Não é? A ideia de que Deus queria destruir tudo e todos porque se decepcionou com o ser humano, isso não casa com o Jesus, não casa com o amor de Deus que a gente conhece, não é? Que a gente conhece, tá bom? Mas aqui está então o culto de hoje, né? Esse é o culto de hoje. Nós já temos aqui a irmã Ivete Espíndola, temos a irmã Arideia, que estão, né, já curtiram o culto. Então, alegria, queridas, em estar vendo vocês e que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Aqui tem o dia de hoje. O dia de hoje, né? Então, nós temos aqui o mês, é o mês branco e o mês roxo, tá? A gente já conversou sobre isso. Hoje, o dia 13 de janeiro, né, é dia do ProUni e seus benefícios sociais. É dia Nacional dos Índios. Nacional dos Índios. Eu conheço lá em maio, né? Acho que é dia 19 de maio. Eu não sei. 13 é a lei áurea, né, 19, mas aqui está, né, pelo menos é a pesquisa que nós fizemos, Dia Nacional dos Índios e Dia Internacional do Lionismo, Lionismo, né, dos movimentos de Lions, né, os clubes de Lions que temos pelo mundo, que são tão úteis, muito úteis, né, na sociedade em geral. São importantíssimos, né, no cuidado das pessoas. E aqui, olha, tem orientações para fazer uma vida melhor. Aqui em cima tem esse link que fala de outras informações a respeito desse dia, né? E aqui embaixo tem no testemunho: descubra, anote, rejeite ou reafirme, né, desprezo a prepotências. Tá? Descubra quais são as prepotências que você tem. O que é a prepotência? É aquilo que você acha que você é melhor do que o outro, que o que você faz é melhor do que o outro, que o que você pensa é melhor do que o outro, que o que você acredita é mais importante do que o outro. Isso é prepotência, você se sentir superior ao outro. Tá? Nós temos muito disso, né? Nós temos muito disso. Tá? Então, é só parar um pouquinho, descobrir e, para a glória de Deus, a gente reafirmar. Eu não quero isso para mim, eu não quero ter esse comportamento, eu não quero ter essa ideia. Tá? Para a glória de Deus. O que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto é tão importante quanto de qualquer outra pessoa, nunca superior. Ah, mas eu creio em Deus e ele não crê. Na sua opinião, ele não crê. Entendeu? Ele crê, mas ele crê ao jeito dele. Como também ele olha para você e diz, não, esse daí não crê, isso aí tudo é mentira. Porque você não crê do jeito dele. Tá? Então, não temos porquê. Ah, mas está garantido, ele já disse que não crê. Olha, quando você vê uma pessoa dizendo que não crê em Deus, né? Principalmente aquelas que têm muitos argumentos, né, para provar que Deus não existe. Olha, essas acreditam mais do que você. Acreditam mais em Deus, inconscientemente, eles acreditam mais em Deus do que você. Tanto acreditam que eles encontram justificativas para crerem que Deus não existe. Porque, por exemplo, você não acredita em fantasma, mas você não para o seu tempo para descobrir argumento contra fantasma. Você não para isso, porque... Entendeu? Para você aquilo não tem importância, aquilo não existe mesmo. Agora aquele camarada que diz, não, Deus não existe. Aí ele começa a arquitetar uma série de argumentos para provar. Aquilo é para provar a ele mesmo. E aí ele procura 1000 argumentos para provar. Mas na verdade, porque lá no fundo ele acredita. Aí ele tem que lutar contra ele mesmo. Tá bom? É uma coisa inconsciente, mas
consistente, né? Que a gente tem que considerar quando se fala deste assunto. Então aqui está o dia de hoje. Aqui tem, olha, sobre adoração, isso tudo está lá no Facebook, tá? Aqui tem sobre adoração, o que é realmente adoração, não é o blá, 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 que a gente repete todo domingo, né? De maneirinhas diferentes, mas repete a mesma coisa. E aqui tem, olha, um estudo sobre salvação fora do cristianismo, tá? Salvação fora do cristianismo, tá? A partir daquela palavra de Jesus, eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho. A gente está conversando sobre isso. Aqui tem um banner sobre o meu quarto pastorado. Aqui tem um convite, né, do Psicalme para que a gente possa ajudar algumas pessoas, como temos ajudado muitas pessoas, não é, em suas necessidades emocionais, psíquicas, enfim, temos ajudado muita gente nisso, né, sempre de uma maneira ou outra, de uma maneira, né, a gente já tem trabalhado isso e a gente tem louvado a Deus por isso. Aqui tem uma palavra sobre mau testemunho do cristianismo, tá? Aqui, ó, deixa eu ler aqui, porque aí vai explicar bem o que essa página no Facebook faz. Então tá aqui, olha. Verdades e mentiras do passado e do presente que o mundo tem anotado sobre o cristianismo que somos, que vivemos e que pregamos, e que o tem afastado, né? Esse cristianismo que nós praticamos e que tem afastado o mundo do evangelho, fazendo com que o ateísmo e o islamismo cresçam mais do que nós. Certo? O que é que mais? Coitado do mundo por causa dos tropeços dos falsos cristãos, mas ai de quem, por tropeço para o mundo, amado de Deus. Mateus 18, 7, 1 Coríntios 10, 12. É mais ou menos isso. Então é uma página no Facebook que tem informações sobre isso. Aqui tem alguns artigos que eu já escrevi para uma página de notícias aqui da cidade. Aqui tem o culto de ontem, o terceiro momento, né? Aqui tem o culto de ontem, o segundo momento do culto de ontem, e aqui tem o do primeiro momento do culto de ontem. E aqui só está para mim, não está disponível para todos, não é? O culto todo de ontem, e enquanto ele esteve disponível, aí tivemos os dois anjos, né, que sempre estão curtindo o nosso culto, a irmã Ivete e a irmã Maria Arideia, tá? Bom, isso aqui é o Facebook. Então vamos falar um pouco aqui sobre testemunho. Testemunho, tá? Testemunho é que, na verdade, é o ide por todo mundo e pregue, ou seja, ide por todo mundo e testemunhe. Não é falando, não, né? Não é blá, 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 não é isso, é vivendo, né? Às vezes a gente quer falar demais evangelizando, demais, e a gente atrapalha, porque a gente quer fazer o papel do Espírito, ou a gente quer convencer o indivíduo de que ele é pecador, ou a gente quer converter ele. Aí a gente faz um monte de gente que não nada de convertido, não tem nada de conversão. São puros religiosos e vêm para dar dor de cabeça dentro da igreja. Porque a gente passou mais tempo convertendo ou convencendo a pessoa. A gente tem que viver, só isso. Ser luz e sal. A obra do Espírito, ele sabe fazer muito bem. O que não é testemunhar, né? O que a gente vai falar hoje. O que é que não pode ser considerado testemunho? É não ser preconceituoso e intolerante. Não é pregar, convencer, converter e santificar. Já falamos isso, né? Não é forçar as pessoas com algum tipo de assédio. Então você cria 1000 mecanismos para que a pessoa se converta.
né? Você inventa programação na igreja, você inventa uma série de coisas, porque a gente quer encher a igreja. Tá? E aí a gente comete todos os crimes necessários para que isso aconteça. Não é julgar e condenar o que pensam e acreditam. Isso não é evangelizar, tá? Não é testemunhar. Não é querer impor o que pensa e o que acredita aos outros. Aí a gente começa a assediar a pessoa, a criticar a pessoa, a reclamar da pessoa. Como é que você crê nisso? Que absurdo. Essas piruetas que a gente faz e que termina atrapalhando mais do que ajudando. Isso é falta de respeito às pessoas e ao que elas acreditam. A gente tem feito isso criminalmente o tempo todo, porque nos ensinaram, entendeu? Nos ensinaram que é assim que funciona, é assim que deve ser feito. A gente passou uma vida toda acreditando que esse é o nosso papel, criticar os outros, julgar o que eles creem, condenar pelo que eles praticam. A gente aprendeu que evangelizar é isso. Aprendemos errado, nos ensinaram errado, não é? Quem nos ensinou foram americanos, né? Que vieram e nos evangelizaram. O americano é um bicho prepotente. Então ele acredita assim, o que você faz está tudo errado. O que eu faço é que é o melhor. Então a gente quer impor nos outros, a gente aprendeu com eles. A gente quer impor aos outros o que a gente acredita. A gente quer obrigar os outros a acreditar no que a gente faz e no que a gente acredita. Aprendemos isso e a gente acha que isso é evangelizar. Não, isso não é evangelizar. Isso é empurrar as pessoas para o verdadeiro evangelho. A gente pode produzir um monte de religiosos, gente que repete o que a gente faz, mas não são salvos. Não são guiados pelo Espírito, mas guiados pelo que você disse a ele. A gente faz isso com os índios, a gente faz isso com outras nações quando a gente vai fazer missões, né? A gente obriga eles a serem do jeito que a gente é, do jeito que a gente acredita. Isso não é evangelizar. Isso é prepotência. Só isso, né? A gente tem que acreditar, e a gente não acredita. Na prática, não acredita. A gente tem que acreditar que o Espírito convence. Não é você e os meus argumentos, não. O Espírito convence, a gente tem que acreditar que o Espírito converte, é o Espírito que converte, e a gente tem que acreditar que o Espírito santifica. Santifica, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Não é querer impor o que pensa e acredita aos outros. Não é ajudar o Espírito Santo a convencer e converter pessoas. Isso não é testemunhar, tá? Esses são exemplos que a gente coloca para termos essa certeza e, quem sabe, mudarmos algumas coisas na nossa maneira de ser cristão, né? De testemunhar, de pregar o Evangelho. Vamos aqui para esse momento da oração? Vamos. A nossa oração é um poema, tá? E a gente então vai ler esse poema. Senhor, grandioso Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por tuas providências em nos compreender e perdoar, se importando com o testemunho que devemos dar no cotidiano das convivências com o mundo que amas, relevâncias desejadas que venham em nós buscar. Deseje, Senhor, que nosso culto matutino de todos os dias contenha alegria, descanso e bálsamo às almas. Gotas do teu orvalho abençoador e meigo a todos nós. Que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar melhor da tua compreensão, vivendo o fruto do Espírito com toda a nossa paixão. De todos que estão sempre conosco a cultuar aqui, te louvamos pelos que hoje aniversariam. Imploramos conforto e cura aos que estão sem saúde, sabedoria aos que, para batalhas, têm precisão. Tua compaixão e carinho aos que se sentem injustiçados, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação.
Tudo isto te pedimos, agradecemos e te somos reféns, confiados no nome do teu Filho Jesus, nosso bom amigo, hoje e por toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração para este momento, tá? E o lembrete final para esse primeiro momento nosso, né? Nesse culto nosso, é o seguinte: o nosso culto a Deus, ele tem 3 momentos, todo mundo já sabe, são curtos e fáceis de serem achados na internet. Isso faz parte da estratégia, né? E outras estão para vir, né? Para o nosso culto. No YouTube, comente e compartilhe, porque assim ele vai muito mais longe e a muito mais pessoas, tá? No link 6 deste culto, né, na descrição deste culto, você tem informações sobre o PS CAPES Casa de Apoio, tá? É um trabalho maravilhoso que a gente tem lembrado sempre. Daqui a pouco a gente volta com o segundo momento e o terceiro momento em seguida. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seus colegas e amigos. O que Jesus melhoraria se ele fosse você em relação aos seus colegas e seus amigos, né? O que ele faria? Em sua rede social, divulgue qualquer causa social em sua cidade, em seu estado, ou o que você entender que seja uma causa social e que você deve louvar a Deus divulgando e homenageando essas atividades, tá bom? A gente vai colocar aqui a musiquinha para o encerramento desse primeiro momento e a gente fica, e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Até lá!